crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Passei uma semana bem divertida, pesquisando mais sobre o sagrado feminino para as nossas aulas. E hoje nós vamos precisar de alguns materiais especiais. Por isso eu vou dar um tempinho maior para você separar, combinado? Você vai precisar do seu caderno, seu lápis ou a sua caneta, aquele material tradicional já das nossas aulas para suas anotações. E você vai precisar de um rolinho de papel higiênico com o papel. Nós vamos usar o papel higiênico hoje. Eu trouxe aqui esse grandão. Você pode usar o papel toalha também, mas com o papel higiênico é mais fácil de dobrar, combinado? É que esse meu papel toalha aqui é bem fininho. Você vai precisar então de papel higiênico e você vai precisar também de uma linha. Pode ser uma linha aquela de costura, aquela que os adultos usam para costurar a calça quando a gente rasga escorregando na escola. Pode ser aquela linha mesmo, certo? E uma tesoura. Esse é o material que você vai precisar para a aula de hoje. Então, eu vou dar um tempinho aí para você organizar os seus materiais e a gente volta para a nossa aula de hoje, combinado? Então, te espero!
Agora que você já separou o seu material, vamos lembrar um pouquinho da semana passada? Na aula da semana passada, nós vimos, dentro do sagrado feminino, a figura da mãe e como que ela se desenvolve em algumas religiões. Lembra disso? Então, na nossa primeira aula, nós aprendemos o que é o sagrado feminino, o que isso significa. Na segunda aula, que foi semana passada, nós vimos a figura da mãe dentro das religiões e dentro do sagrado feminino. E eu falei que hoje nós voltaríamos para falar sobre as anciãs. Mas antes de nós falarmos sobre as anciãs, eu ainda estava lendo alguns textos sobre as mães. E eu achei um texto de um senhor, um escritor chamado Machado de Assis. Você já ouviu falar de Machado de Assis? Se você ainda não ouviu, eu vou te contar uma coisa agora. Você vai ouvir falar muito de Machado de Assis, principalmente quando você chegar lá no finalzinho do ensino fundamental, no 8º, no 9º ano e no ensino médio. Com certeza você vai ter algum professor ou alguma professora que vai te apresentar o Machado de Assis. Porque o Machado de Assis foi um dos maiores escritores da literatura brasileira. E ele escreveu um poema para Jaci. Jaci, a mãe, a lua, uma personagem dos mitos religiosos indígenas e que também é o personagem dessa poesia, desse poema de Machado de Assis que nós vamos ouvir agora. Presta atenção lá no poema do Machado de Assis. Mãe dos frutos, Jaci, no alto espaço, ei lá a soma serena indecisa. Sopro é dela esta lânguida brisa, que sussurra na terra e no mar. Não se mira nas águas do rio, nem as ervas do campo branqueia. Vaga e incerta ela vem, como a ideia que ainda apenas começa a espontar. E iam todos, guerreiros, donzelas, velhos moços, as redes deixavam. Rudes gritos na aldeia soavam. Vivos olhos fugiam para o céu, iam vê-la Jaci, mãe dos frutos, que entre um grupo de brancas estrelas mal cintila, nem pôde vencê-las, que ainda o rosto lhe cobre amplo véu. E um guerreiro, Jaci, doce amada, retempera minhas forças, não veja olho adverso na dura peleja, este braço já frouxo cair. Vibre a seta que ao longo derruba Tajaçu, que roncando caminha, nem lhe escape serpente daninha, nem lhe fuja pesado tapir. E uma donzela, Jaci, doce amada, dobra os galhos, carrega esses ramos do arvoredo com as frutas, que damos aos valentes guerreiros, que eu vou buscá-los na mata sombria, por trazê-los ao moço prudente, que venceu tanta guerra valente, e estes olhos consigo levou. E um ancião, que a saudara já muitos, muitos dias, Jaci, doce amada, dá que seja mais longa a jornada, dá que eu possa saudar-te o nascer, quando o filho do filho que hei visto triunfar de inimigo execrando, possa as pontas de um arco dobrado contra os arcos contrários vencer. E eles riam, fortes os guerreiros, e as donzelas esposas cantavam, e eram risos que da alma brotavam, e eram cantos de paz e de amor, rude peito criado nas brenhas, rude embora terreno é propício, que onde o germen lançou benefício, brota em folha, verdeja, abre em flor. Agora que você já conhece um pouquinho aí da obra do Machado de Assis, nós vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre as anciãs dentro das religiões. Então, sobre o papel dessas anciãs. Mas para a gente falar de anciã, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que significa a palavra anciã? O que essa palavra quer dizer? Vamos ler juntos a explicação do dicionário? Lá no dicionário diz que anciã é pessoa de idade avançada, idoso, longevo, velho. Diz-se de pessoa digna de veneração por ter idade avançada,
respeitável, venerável. Então, o ancião ou a anciã, o dicionário ele normalmente traz só a palavra ancião, mas a gente entende que anciã é a mulher, então o significado da palavra é o mesmo. É essa pessoa mais velha, que tem mais experiência, mais sabedoria. Por isso, ela é digna de respeito. E algumas religiões têm textos específicos para falar sobre os anciãos. Uma delas é o islamismo. Vamos ler juntos o que o islamismo fala sobre os anciãos? Se um jovem homenageia um idoso por causa de sua idade, Deus nomeia alguém para honrá-lo em sua velhice. Olha que bonito isso. Então, se nós, enquanto somos jovens, homenagearmos os mais velhos, Deus vai nomear alguém para nos homenagear quando nós estivermos velhos também. Essa ideia de homenagem como um respeito, uma veneração à experiência de vida dessa pessoa mais velha, a tudo que ela viveu e tudo que ela tem para nos ensinar. E as mulheres têm um papel muito grande nisso, porque as mulheres mais velhas, elas têm essa sabedoria, esse cuidado com as mais jovens. Na aula passada, nós vimos que a mãe é essa protetora, essa cuidadora. E a mãe normalmente é uma pessoa mais velha. Quando ela é idosa, quando ela é anciã, esse instinto protetor dela, acrescido da sabedoria que ela adquiriu ao longo da vida, se torna ainda mais forte. Eu tenho certeza que muitos de vocês já foram cuidados pelas suas avós em algum momento da vida. Quem não foi cuidado pela avó já ouviu histórias sobre as suas avós, que são essas mulheres que desempenham essa função de anciã. Uma outra religião que reverencia muito as mulheres idosas é a religião Wicca. Na religião Wicca, a anciã é uma das faces da deusa. A deusa, dentro da mitologia Wicca, ela tem 3 faces: a mãe, a anciã e a donzela. E a anciã é justamente a que representa a sabedoria. Dentro dos povos indígenas, as mulheres mais velhas, as anciãs, também adquirem um papel especial. E eu vou ler agora para vocês um texto que vai falar um pouquinho sobre uma avó dentro de uma cultura religiosa indígena, que está nesse livro aqui. Eu já trouxe esse livro em outras aulas, tanto do 5º ano quanto do 4º ano. E hoje eu vou ler para vocês mais um texto que está aqui nesse livro, combinado? Uma tarde na curva do rio. 2 dias depois do ocorrido, fui pego de surpresa. Mamãe falou que minha avó queria me ver. Fiquei matutando sobre qual seria o assunto. Tentei indagar minha mãe, que apenas deu de ombros e ignorou minha preocupação. Quando cheguei à porta da casa da vovó, estava um pouco nervoso. Além de estranha, ela tinha o hábito de passar um tempão dentro da casa. Quando eu ia visitá-la com meus pais, via seu fogão de lenha cheio de panelas de barro. Elas estavam sempre cozinhando alguma coisa que parecia apetitosa. Vovó era excelente cozinheira e tinha sempre um gostoso caldo de peixe para oferecer. Naquele dia, porém, eu estava sozinho, ali, na porta da frente, aguardando o convite para entrar. Não demorou muito e minha avó pôs o lindo rosto para fora. Esse é um pedacinho do texto dele contando desse carinho pela avó, por essa pessoa mais velha, essa pessoa idosa. O Daniel Munduruku, que é quem escreveu esse livro, ele conta pra gente que ele aprendeu muitas coisas com os avós dele. E a avó era essa pessoa carinhosa, que ficava muito tempo dentro da casa, mas sempre tinha alguma coisa gostosa para oferecer. Dentro das culturas indígenas, as avós são muito reverenciadas, porque elas têm, além desse cuidado, toda a sabedoria do tempo vivido. E agora, nós vamos usar um pouquinho daqueles materiais que nós separamos no início da aula. Eu vou convidar você para assistir esse vídeo que vai ensinar a gente a fazer uma flor com o papel higiênico. Já pensou nisso? Você já pensou em usar o papel higiênico para fazer uma atividade da escola? Então, presta atenção nesse vídeo para aprender a fazer essa flor junto comigo.
agora eu vou contar um segredo para você. Eu fiz algumas flores lá na minha casa. Como eu não tinha palito para espetar e colocar num vasinho, eu colei elas com cola. É só passar cola na parte de trás. Eu colei aqui e peguei uma caixa velha de shampoo que eu tinha lá em casa para fazer o vasinho. E você quer saber como que eu fiz para deixar ela assim, mais coloridinha? Vou te contar agora o segredo que não aparece no vídeo. Se você tiver canetinha na sua casa, naquela primeira parte, quando a flor ainda está dobradinha, que você amarrou com a linha aqui no meio, você pega a sua canetinha e passa só aqui, ó, na pontinha. Só aqui nessas pontinhas. Que a hora que você abrir o papel com todo cuidado, ela vai ficar igual essas aqui. Eu fiz uma cor de rosa e uma azul e uma branca igual a do vídeo para colocar na minha atividade. Fica bem bonita. Mas aí você deve estar se perguntando por que a professora está falando de flor, ensinando a gente a fazer flor numa aula sobre sagrado feminino. Você sabe por que as flores são associadas ao universo feminino? De onde veio essa ideia de dar flores de presente para as mulheres? Será que sempre foi assim? Será que alguém inventou que as flores seriam um bom presente para as mulheres? Eu fiquei bem curiosa para saber por que as flores são associadas ao universo feminino. E eu fui pesquisar por que nós presenteamos as mulheres com flores. Vamos ler a resposta juntos? Após a Segunda Guerra Mundial, as flores se tornaram um símbolo de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas mulheres. Havia uma propaganda que dizia o seguinte: ofereça uma rosa às mulheres que trabalham fora, cuidam da casa, dos filhos e se dedicam totalmente à correria que a vida impõe. Então essa propaganda falando para oferecer uma rosa a essas mulheres que eram mães, que eram esposas, que eram donas de casa e que trabalhavam fora e que faziam milhares de coisas ao mesmo tempo, deu origem então ao hábito de se presentear as mulheres com flores, inclusive no Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8 de março, ou em datas comemorativas, como o Dia das Mães, aniversários, Dia dos Namorados e outras datas em que as pessoas costumam presentear as mulheres com flores. Então esse hábito se desenvolveu aí depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. E até hoje a gente dá flores de presente e gosta de receber flores de presente. E você sabia que algumas flores têm significado? Presentear as pessoas com essas flores tem um significado especial. E agora nós vamos conhecer alguns exemplos, alguns significados que essas flores recebem. São muitas flores, então eu separei só algumas aqui para a gente conversar hoje, combinado? A primeira que aparece nessa propaganda, as rosas. As rosas são símbolo da perfeição. São uma das flores mais conhecidas do mundo. Sua beleza, junto com a delicadeza de suas pétalas, encanta e emociona. Aliás, mesmo que o significado das rosas vermelhas, brancas, amarelas, entre outras, varie muito, todas transmitem bons sentimentos e muito afeto. Devido à beleza e intensidade que possuem, o significado das rosas vermelhas é o mais popular, que é diretamente ligado ao amor romântico. Não à toa, elas estão presentes nos relacionamentos amorosos, pois demonstram muita paixão e romantismo, algo que as fazem serem perfeitas para as declarações de amor. Então, no Dia dos Namorados, normalmente, quando alguém vai dar flores, pensa primeiro nas rosas vermelhas. A outra flor que nós vamos conhecer agora o significado são os girassóis. O girassol, com seus tons amarelados e alaranjados, significa felicidade, entusiasmo, vitalidade, adoração, calor e energia. Muito procurada para embelezar ambientes, essa flor leva sorte e boas vibrações. Por isso, se você quer presentear alguém que está iniciando uma nova fase, que mudou de emprego, por exemplo, vale a pena pensar nos girassóis, pois simboliza a sua torcida para que essa pessoa tenha sucesso. O girassol, além de ser parecido com o Sol, possui o costume de se curvar para essa estrela. Por esse motivo, ela significa também adoração.
Além disso, como o sol é o símbolo de Cristo, consequentemente, o girassol possui a mesma simbologia, levando, portanto, esperança às pessoas. Então, muitas pessoas usam o girassol como um símbolo, inclusive, da pessoa de Jesus Cristo. O outro que nós vamos ver agora é o lírio. O lírio também aparece em vários textos religiosos, inclusive. Mas o que será que essa flor significa? O lírio está presente nos melhores momentos. A flor carrega ambiguidade e poder e sempre está presente no amor. Simboliza realização, prosperidade e poder, usado pela realeza francesa em seus brasões. É uma flor real, presente de rei e para surpreender a pessoa especial. Suas cores são bem marcantes e transmitem harmonia. Além disso, é um excelente provocador de emoções para complementar uma surpresa em uma ocasião especial. Existem, inclusive, alguns textos religiosos que falam dos lírios do campo. Então, os lírios têm essa simbologia de realeza, porque são flores que estão sempre muito bonitas, muito belas. Mesmo que às vezes elas nasçam em espaços que não são tão glamurosos assim. Muitas vezes, quando nós pegamos estradas por regiões que são meio pantanosas, nós vemos na beira da estrada alguns lírios nascendo junto do mato. E mesmo nascendo no meio do mato, continuam sendo flores imponentes e bonitas. A outra é orquídea. O que será que a orquídea significa? As orquídeas são as flores consideradas mais bonitas. Elas se tornaram muito populares, por isso são oferecidas como presente em diversas ocasiões, como aniversário e datas especiais. Seu significado é o da pureza espiritual. É um símbolo da feminilidade, delicadeza, sabedoria e força. Como a orquídea consegue florescer nas mais variadas condições, ela se tornou também um símbolo do amor. No entanto, essa flor, em cada uma das cores, possui um significado diferente. Por exemplo, a azul simboliza harmonia e tranquilidade, a amarela, paixão e alegria, a branca, pureza e inocência, a rosa, amor e a lilás, bons sentimentos. Outra que nós vamos conhecer é o cravo. O cravo que parece essa flor que nós aprendemos a fazer com papel higiênico. O significado do cravo é atrelado à liberdade. Porém, existem diversas interpretações para isso. Ao passo que em algumas culturas a planta é associada à morte, usada em rituais funerários, em outras ela está relacionada à fidelidade e ao casamento. Aliás, é muito usada por noivos e padrinhos. Essa espécie possui muitas cores e cada uma tem o seu simbolismo. Então, quando nós vamos a casamentos, é muito comum nós vermos o noivo e os padrinhos usarem na lapela, no cantinho do paletó, um cravo, porque na nossa cultura ele é associado à fidelidade e ao casamento. Agora, nós vamos ver o significado da minha flor preferida. É a flor que eu mais gosto, a gérbera. As gérberas são da mesma família do girassol e da margarida. Simbolizam sensibilidade, pureza, sucesso, amor e alegria. Ela pode ser encontrada em diversas cores e é uma das mais vendidas aqui no Brasil. O significado da gérbera demonstra que ela é uma ótima flor para a gente dar de presente, pois ela leva energias positivas. Por isso, quando alguém especial estiver em uma nova fase, ofereça gérberas de presente. Então, as gérberas elas são muito parecidas com o girassol e com a margarida, que é essa flor que nós vamos ver agora, que é a última da nossa lista. As margaridas simbolizam juventude, sensibilidade, alegria, bem-querer, bondade, afeto e amor. Por isso, elas são associadas às crianças. Dar de presente essas flores simboliza que você traz desejos de muita alegria para aquela pessoa. Apesar do significado estar ligado ao amor, ao famoso bem me quer, mal me quer, que a gente faz brincadeira com essa flor, as brancas estão ligadas à inocência e à pureza, por isso, muito relacionadas às crianças. E nós vimos que cada flor tem o seu significado e a sua beleza.
Então agora que nós já vimos aí várias flores e o porquê que elas são relacionadas a esse universo feminino, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Você se lembra daquela lista que nós fizemos na primeira aula sobre o sagrado feminino? Aquela lista que nós fizemos 2 semanas atrás? Com as 5 mulheres inspiradoras? Então, para a nossa tarefa de hoje, nós vamos precisar dessa lista. Então, nós vamos fazer uma flor das mulheres inspiradoras. Por isso, eu vou pedir para você anotar lá no seu caderno a frase que eu vou escrever aqui. Vamos escrever juntos? Então, vamos lá. É a flor das mulheres inspiradoras. Se não couber aqui, a gente passa ali para a linha de baixo, como a gente já faz nas atividades. Então, nós vamos fazer a flor das mulheres inspiradoras. A lista que eu tinha feito na aula de 2 semanas atrás tinha alguns nomes muito difíceis de escrever. E aí eu ia levar muito tempo para fazer essa flor aqui com vocês. Então, eu não vou colocar na flor as mesmas mulheres que eu tinha escrito na minha atividade, mas você pode usar a lista que você já tinha feito, combinado? Vamos começar pelo miolo. Então, o miolo eu vou usar, como o meu papel aqui é bem grande, eu vou usar esse rolo de fita adesiva que eu tenho, que é grandão, para fazer o miolo. Mas você pode fazer a mão livre ou usar alguma coisa redonda que você tenha aí fácil. Então, eu vou fazer aqui o miolo. No miolo, a gente não vai escrever nada. A gente só vai, depois que a gente terminar o nosso desenho, pintar ele como a gente preferir. E eu vou usar para cada pétala, para cada uma das mulheres, uma cor, certo? E aqui eu vou escrever o nome, então, das 5 mulheres dentro das pétalas da flor. Combinado? Então, a primeira eu vou fazer com a cor roxa. Vou fazer aqui a primeira pétala com a cor roxa e vou escrever dentro dessa pétala o nome de uma mulher inspiradora que eu conheço. Vou colocar aqui o nome da minha mãe, certo? Então, eu vou escrever aqui dentro da pétala o nome da minha mãe. O nome da minha mãe é Ingrid. É meio diferente, né? Às vezes a gente vê com a letra I aqui no final, mas o nome da minha mãe é assim, sem a letra I mesmo. Agora, eu vou usar outra cor. Se você quiser fazer todas da mesma cor, não tem problema nenhum. Eu aqui vou fazer cada uma de uma cor só para você ver, ficar bem colorido e ficar mais fácil de você visualizar. Então, com a caneta vermelha, eu vou fazer aqui a outra pétala. Na outra pétala, eu vou escrever o nome de uma outra mulher inspiradora. Eu vou escrever aqui o nome de uma professora de ensino religioso, que é muito legal. Agora, esse ano, ela não está dando aula de ensino religioso, ela é regente de turma. Mas até o ano passado, ela era professora de ensino religioso, que é a professora Zélia, lá da escola Walter Horner. Então, eu vou colocar aqui o nome da professora Zélia, que é uma mulher inspiradora para mim. Agora, eu vou pegar outra cor. Vou fazer a outra pétala. Vou colocar aqui mais uma pétala e vou escrever o nome de uma outra pessoa inspiradora, de uma outra professora que eu conheço, que me inspira e que já ajudou aqui nas nossas aulas, já apareceu nas nossas aulas, que é a professora Aline. Professora Aline Trindade, que já fez alguns vídeos aqui para nós. Com a outra cor, eu vou fazer mais uma pétala aqui embaixo. Vou colocar o nome de uma outra professora que também ajuda aqui nas nossas aulas, que já apareceu nas nossas aulas e que sempre me ajuda, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ela, que é outra Aline, mas essa é a Aline com I no final, que é a outra professora Aline. E para terminar a nossa flor,
Eu vou fazer aqui com a cor verde a última pétala, que é a pétala onde eu vou escrever o nome de uma outra professora que eu considero uma mulher inspiradora, que é a professora Silviane, que sempre conta histórias aqui pra gente na nossa aula. Então, essa é a minha flor das mulheres inspiradoras. Você aí na sua casa pode usar todas as pétalas da mesma cor, pode usar aquela lista que a gente fez na nossa aula de 2 semanas atrás para compor a sua flor. E depois você pode pintar ela bem colorida para ela ficar bem bonita e a sua atividade ficar bem caprichada. Combinado? Então, essa é a nossa atividade de hoje, a flor das mulheres inspiradoras. Cada pétala representando uma dessas mulheres incríveis que a gente conhece e que inspiram as nossas vidas todos os dias. Combinado? Então, agora que você já fez a sua atividade, você já concluiu a sua atividade, eu só vou arrumar as coisas aqui para a gente poder terminar a nossa aula, combinado? A gente já volta rapidinho, 2 segundos. Agora que nós já aprendemos a fazer a flor de papel e nós já fizemos a nossa flor das mulheres inspiradoras, eu vou terminar de ler para você aquele texto que nós começamos a ler sobre a avó. O que será que aconteceu depois que ele ficou parado lá na frente da casa da avó, esperando para ouvir ela? Vamos ouvir o restante? A avó disse: "Encontre-me hoje à tarde na curva do rio." Nossa, o que será que vai acontecer? Por que a vovó fazia tanta cerimônia para conversar comigo? O que ela queria me dizer? Foram perguntas que imediatamente surgiram na minha cabeça após aquele misterioso convite. Passei o resto da manhã numa expectativa danada. Minha mãe até notou que fiquei um pouco alheio aos meus afazeres, como se estivesse com a cabeça na lua. Ela até me perguntou o que havia e eu simplesmente respondi que iria me encontrar com a vovó. Quando a hora chegou, e ela sempre chega, corri para a curva do rio. Sabia que curva do rio era um modo da minha avó se referir ao lugar em que havia uma pequena cascata, onde sempre nos reuníamos para tomar banho, brincar ou simplesmente conversar. Vovó já estava lá sentada sobre uma pedra. Ao me ver, sorriu. Nada disse. Apenas indicou um lugar para eu me sentar. E quando tentei perguntar algo, ela colocou o dedo sobre a boca e pediu que eu olhasse para o rio. Apenas isso. Passados alguns minutos, virou-se para mim e disse: "Meu neto, você está querendo aprender sobre os meus mistérios?" Fiquei assustado com a pergunta. Como ela sabia disso? Meu neto é curioso. Isso é bom. Os curiosos sempre encontram o que procuram. E hoje eu vou dar um pouco para você. Não será muito, mas o bastante para que meu neto consiga caminhar sozinho. Era difícil para um menino quase homem entender o que estava se passando naquele momento. Deixei minha avó falar. Nosso povo sabe de onde veio, sabe para onde vai. Tudo isso está escrito na tradição da nossa gente, desde o começo dos tempos. Não precisamos saber ler as letras escritas da cidade. Tudo está escrito na natureza. É preciso apenas saber ouvir. Minha avó tem palavras boas, disse eu, tentando me fazer de entendido. Estou dizendo, é preciso saber ouvir, meu neto. Meu neto precisa aprender a ouvir também. As palavras precisam sair da nossa boca só depois de ter conversado com a natureza. É assim que eu vivo, meu neto. Por isso, você me vê muitas vezes saindo para a floresta. Vou lá aprender coisas que eu não sei. Mas você já parece saber tudo, vovó. Como eu faço para aprender também? Vovó se ajeitou na pedra, olhou para o rio que corria à sua frente, como se estivesse conversando com o rio. Depois se voltou para mim e simplesmente disse: "Não sei. Cada pessoa aprende o que precisa para viver bem. Aos poucos você será conduzido aos conhecimentos que precisa saber. O que eu posso dizer agora é que meu neto precisa ser criança. Só isso. Tem de treinar seus sentidos, ouvindo os sons da tradição. Só isso.
Tente ouvir as histórias de antigamente. Só isso. Tente saber fazer silêncio. Só isso. Só isso eu quis perguntar, mas entendi que ela não ia falar mais nada. Já tinha dito tudo o que queria dizer. E eu havia ouvido tudo o que precisava ouvir. Só isso. Então esse texto do Daniel, ele nos fala um pouquinho sobre a sabedoria dessa avó. Quando nós falamos em avó, é comum que a gente pense só naquela que é a mãe da nossa mãe ou a mãe do nosso pai, que são as nossas avós ali da família. Mas, como na aula passada nós vimos que várias mulheres desempenham a função de mãe, que é essa questão da proteção, do cuidado, da orientação, o papel da avó também é representado por várias mulheres que muitas vezes não fazem parte da nossa família. São essas mulheres anciãs, essas mulheres mais velhas que trazem a sua sabedoria para nos ensinar, seja contando histórias, seja nos mostrando os caminhos, nos mostrando o que fazer, como fazer. Elas podem também desenvolver esse papel dentro das religiões, como nós vimos as mães na aula passada. Mas nem sempre são dentro da religião. Muitas vezes essas mulheres fazem parte da nossa comunidade, fazem parte da nossa escola, fazem parte dos nossos núcleos de convivência. Em algum momento da nossa vida, elas fazem então esse papel de anciãs, esse papel de mostrar o caminho, de nos ensinar pela sua experiência, pela sua vivência, pela sua sabedoria. E com essa história, com essas anciãs, nós encerramos a nossa aula de hoje. Na semana que vem, a gente vai voltar a falar mais um pouquinho do sagrado feminino, falando do último arquétipo, da última face que falta desse sagrado feminino. Na primeira aula, nós aprendemos sobre o que é o sagrado feminino. Na segunda aula, nós vimos a mãe dentro do sagrado feminino. Na aula de hoje, nós vimos a anciã dentro do sagrado feminino. E o que será que falta para a semana que vem? Pensa aí nas mulheres que você conhece. Em todas as fases da vida, nós falamos da mãe e da anciã. Mas e o que vem antes dessas duas? Nós não falamos ainda das meninas, das moças. E é sobre essa parte do sagrado feminino que nós vamos falar na semana que vem. Nós vamos falar sobre as meninas, sobre as moças e sobre como o sagrado feminino se desenvolve também nessa fase da vida. Então, lembra aí de caprichar na sua flor, pode pintar bem colorido, decorar as pétalas onde você escreveu o nome das mulheres inspiradoras, caprichar, deixar tudo bem bonito. Se quiser fazer mais de uma flor de papel higiênico e fazer aí um arranjo de flores para presentear alguma mulher importante da sua vida, fique à vontade. Nós voltamos na semana que vem com mais conhecimento sobre a diversidade religiosa, sobre o sagrado feminino. Não esqueça de lavar bem as mãos, tomar muita água e nos encontramos na semana que vem. Até lá!